se eu precisar de ajuda, eu recorro aqui à nossa vizinha. Porque é a história da abelha chocalheira. Não é nada chocalheira. Olha. Ei, foi eu que disse. Estás a ver? Estamos a enganar, ainda nem comecei a história. É chocolateira. A comer tão chocolate. Vamos ver, não sei. É muito estranho. É muito estranho uma abelha fazer chocolate, mas vamos ver então. Ei, era uma vez uma abelha que não sabia fazer mel. Então a sua rainha dizia-lhe: mas tu és uma operária, és uma abelha operária, tens de saber fazer mel. Ela, se não sabia, tinha que aprender. Na colmeia havia mais de 50.000 abelhas. E a Anita, elas todas as abelhinhas têm um nome. E elas te conhecem muito bem pelo nome. E a Anita era a única que não sabia fazer mel. Ela tinha esse problema. Ela bem ensaiava todos os dias, mas estava com um grande problema, não conseguia fazer mel. Ela esforçava-se muito, mas nada de mel. Então, ela todos os dias, bem cedinho, que nós sabemos que as abelhas começam a trabalhar muito cedinho. Ela saía pelos campos, atrás das flores de laranjeira, que dão um mel muito saboroso, das flores de macieira, de pereira. Ela ia a todas as flores que ela via que davam um pólen muito bom para sair um mel delicioso. Mas, não. Ela mesmo esforçava-se ao máximo. E com a sua língua muito comprida, ela ia então a todas as flores. Ela lambia o néctar, ela recolhia o pólen nas plantinhas. Ela ia para a colmeia toda cobertinha, porque a abelha é muito fininha, e ela ia toda tapadinha de pólen, mas não conseguia. Não conseguia, por mais que se esforçasse, ela não conseguia. Ela fazia, a Anita fazia tudo direitinho como os colegas. Chegava então à colmeia carregadinha de néctar para produzir o seu gostoso e esperado mel e nada, exatamente. Mas ela um dia teve uma surpresa. Quando chegou, ela conseguiu fazer um bocadinho de mel. Só que era um mel muito escuro. Vocês sabem que há mel clarinho e escuro. E o dele era ainda mais escuro que o outro mel escuro que nós já conhecemos, de algumas flores. E então elas gritavam: que mel, as colegas e a rainha, que mel escuro. Elas até lhe chamavam marrão, assim mesmo negro. Que nojo, diziam os dangões, que os dangões estão assim todos atrapalhados e não fazem nada. Porque os dangões só comem. Não prestam para nada. Os dangões, nada. Zero a trabalhar. Preguiçosos. Mas para criticar a Anita, disseram logo: que nojo de mel, que cor tão feia. E eles sempre a zombarem da pequenina Anita, que se esforçava ao máximo. E então elas viam que estava a ficar, ela via que a situação dela estava a ficar muito feia. Até que ela via o mel escuro, mas ninguém sabia que ele era um bocadinho doce. E ela achava que ia ser expulsa da colmeia, porque os zangões e as outras operárias começaram a dizer que quem não sabia fazer mel tinha que ser expulso.
que não iam estar a colher abelhas na colmeia, a ocupar espaço e a comer e a não produzirem mel, certo? Então os zangões, que são os preguiçosos, então esses é que sim, estavam todos ali contra a Anitta. Não podia ser. Não podia ser estar ali a Anitta sem fazer. E então, eles até achavam que era uma coisa terrível terem uma abelha na colmeia que não sabia fazer mel. Achavam que era uma desonra para a colmeia. Ou seja, era muito mal emprego, a colmeia deles ia ficar a ser censurada por ter alguém que não sabia fazer mel. E então, toda a gente começou a dizer mal da Anitta. A única abelhinha que ficou do lado dela... Anda para mim, não, eu não ouves bem. A única que ficou do lado dela foi a Beatriz. Era a abelha Beatriz. A abelha Beatriz já era uma abelha que mais velhota, muito sábia, e achou que a Anitta, se não fazia aquele mel amarelinho, não era culpa dela, e ficou do lado dela. E um belo dia, a nossa... Era pequenina. A nossa Anitta um dia teve uma surpresa. Ela chegou à colmeia e continuou a fazer aquele mel escuro. Toda a gente gozava do mel dela. Ela então, toda chateada, pensando que o mel ia sair amarelinho, não saiu. Ela que fez? Chegou à colmeia e... castanho escuro, muito escuro. E então ela cuspiu o seu mel cá para fora da colmeia. Nem queria que o mel ficasse lá dentro. E passou um menino, Gabriel, passou um menino quase do vosso tamanho. E viu aquele mel escuro e lambeu. E disse, que coisa boa! Eu nunca comi um mel tão saboroso. Um mel que sabe a chocolate. Era mais coisa de todos. Era bom. Era escuro, mas era bom. Não estava estragado. Porque o menino lambeu e gostou muito. E dentro da colmeia a Anitta, a rainha, a Beatriz e todas as outras abelhinhas ouviram aquele menino que ele disse. Chocolate. Como é que pode ser uma abelha fazer chocolate? Um mel a saber ao chocolate. E a rainha disse logo, chocolate vem de uma planta chamada o cacau. Não é verdade? E como é que o chocolate venha de um animal que era uma abelhinha? Então a abelha Beatriz, como era muito sábia, como já era mais velhota, piscou o olho à Anitta. Como aquela que diz, anda que eu tive uma ideia, já vamos conversar. E foi verdade. Sabem o que é que aconteceu? Elas, a partir desse dia, juntaram-se as duas, a Anitta e a Beatriz, e formaram uma equipe. Muito bem. E o que é que elas fizeram? Começaram a produzir bolinho de mel com chocolate. Ah, pois é. Afinal, a nossa abelhinha Anitta sabia fazer uma coisa muito boa que os colegas não conseguiam. Não é verdade? Ah, pois é. Vitória, Vitória.